Salve galera, como vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que tenha sido uma semana tranquila para vocês. Na semana passada nós vimos sobre as paisagens naturais no mundo, né? Principalmente os biomas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os biomas brasileiros, as suas características. Então bora lá. Então, o que é um bioma, né? Na semana passada a gente já falou que é um conjunto de ecossistemas terrestres climaticamente controlados que são caracterizados por uma vegetação própria. É um sistema de classificar as comunidades biológicas e ecossistemas com base em semelhanças de características vegetais. Então, aqui a gente tem duas referências diferentes, né? Dois conceitos diferentes aí para a gente produzir a nossa compreensão sobre o que é um bioma. Então, bioma é um sistema, né, extremamente complexo, que compreende desde o clima, em relação com a vegetação, né, que é totalmente adaptada a esse clima, que está relacionado também com os tipos de solo, né, com a altitude. Então, tem uma série de fatores aí que vão ser determinantes para essas vegetações. Então, a distribuição dos biomas resulta de três tipos de fatores abióticos, que são fatores não relacionados à vida, né? Então, a distribuição do calor do Sol e a sazonalidade, que são as regiões, as zonas térmicas do planeta Terra, né? Os padrões globais de circulação de ar e os fatores geológicos, né? Por exemplo, uma região de montanha, uma região de encontro de placas tectônicas, tudo isso vai ser um fator determinante também na hora da formação desses biomas. Os biomas continentais brasileiros, então, para a gente ter uma noção aqui de dimensão, né? Todo mundo sabe, a Amazônia compreende aí a maior fatia do território brasileiro, compreendendo quase metade do território brasileiro, né? E aí, lamentavelmente, as pessoas pensam que podem simplesmente devastar a Amazônia em função dessa sua dimensão. O Cerrado, compreendendo quase 24% do território, a Mata Atlântica, 13%, a Caatinga, 9,92%, né, quase 10%, o Pampa, 2%, e o Pantanal, que está lá queimando, ardendo em chamas faz dias já, né, 1,76%. Então, aqui a distribuição territorial desses biomas. Então, aqui é a região amazônica, né, que todo mundo, eu imagino que todo mundo saiba onde fica localizado, mas eu já vi muita gente errar. É Cerrado, né, toda essa porção mais central aqui do território brasileiro. A Caatinga, que é uma região bem específica também. Quando a gente viu na classificação da semana passada, Caatinga e Cerrado, né, são considerados no bioma geral como savanas, né? E alguns autores até consideram a Caatinga como um semideserto, mas no geral são considerados como savanas. Mas a gente observa, né, quando a gente viaja para essas duas regiões, a gente consegue logo perceber as diferenças na vegetação. E interessante, olha só, nesse mesmo corredor, né, da formação da Caatinga e do Cerrado, nós temos a formação do Pantanal, que é uma formação totalmente específica, né, com regiões alagáveis, as formações de muitos rios, e já nas regiões de Cerrado e de Caatinga a gente não percebe tanto, né, não existem tantos cursos d'água assim. A região de Mata Atlântica, que nós temos a subdivisão de ombrófila mista e ombrófila densa. Então, na ombrófila mista, a gente vai ter o prevalecimento, né, de algumas espécies vegetais, como a araucária, a canela, imbuia, né, algumas espécies vegetais que são bem marcantes.
E na umbrófila densa, que é essa região onde nós vivemos, a gente vai observar uma maior densidade mesmo, né, de vegetação e em vários estratos. E a região aqui dos pampas, né, que são os campos, são considerados como pradarias. E aqui nós temos a região, né, costeira e marinha, que se a gente fosse fazer uma subdivisão, nós poderíamos dizer que também são as regiões onde tem a presença dos mangues, mas não entra como um bioma específico, tá? Então, dois grandes conjuntos vegetacionais, que são os florestais, que ocupam mais de 60% do território nacional, e os campestres, né, formação de campos. As formações florestais são constituídas por florestas ombrófilas e florestas estacionais, situados tanto na região amazônica quanto nas áreas extra-amazônicas, mais precisamente na Mata Atlântica, que são regiões florestais, são florestas que se desenvolvem com o alto índice elevado, né? Nossa, fiz uma bagunça aqui. O elevado índice de pluviosidade. E já, aqui, vamos falar um pouquinho da floresta amazônica, então. Está localizada na região norte do Brasil, como a gente já falou. As precipitações pluviométricas superiores a 1.800 milímetros ao ano. Então, tem uma precipitação constante, né, ao longo do ano e chove bastante, né, e elas são bem distribuídas. A floresta apresenta diversos estratos, estratos na altitude da vegetação, né, então a gente tem uma vegetação rasteira, foliar, uma vegetação aérea, né, que são cipós, as bromélias, enfim, orquídeas, e as vegetações, as árvores, né, e alguns arbustos também. O estrato mais alto localiza-se a 30 e 60 metros acima do solo, ocupam zonas de baixa latitude. O que seria essa baixa latitude? Está próxima à linha do Equador. São dominadas por plantas com folhas largas e sempre verdes, então não é uma vegetação caducifólia, né? Ela é perennifólia. Pouca luz penetra o chão da floresta, apresentam raízes tabulares responsáveis pela sustentação das plantas. A árvore mais conhecida da região é a seringueira, e são abundantes também as epífitas, que são as bromélias, né? Então, compreende todos esses estados aqui: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, né? Região norte aqui do Mato Grosso. Então, aqui as epífitas, que para nós são bastante comuns também, né? Tem bastante a presença delas aqui na Mata Atlântica, que é característica de florestas úmidas, tá, gente? E aqui do ladinho a seringueira, com as suas raízes tabulares, ó. Então, para quem não entendeu, né, e eu também não expliquei, o que são as raízes tabulares? Quando a gente vê, por exemplo, aqui é muito comum os flamboyants, que tem esse tipo de raízes, né, que se esticam assim para fora da região do tronco, que é para dar essa sustentação. Como o solo ele é pobre em nutrientes e existe muita chuva, né, nessa região, essas raízes elas não têm necessidade de se aprofundar, então são raízes rasas e elas se esticam dessa maneira, né, para ficar pela superfície mesmo e penetram muito pouco, né, muito pouco aqui no solo, porque ela não tem necessidade de buscar água lá nas profundezas, né, no lençol freático. Concentram-se grandes comunidades indígenas, né, na região amazônica. Aí nós temos aqui a presença da Vitória Régia também, né, os rios. Então a gente percebe bem essa floresta bem fechada, né? Olha só, chega assim, a gente não nota as margens dos rios, né?
A região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Então, é uma das regiões, né, com a maior biodiversidade do mundo. Por ali circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça-pintada, a ariranha, preguiça e os macacos. Vivem cerca de 25% da população de primatas do globo e 70 das 334 espécies de papagaios existentes. Com relação a peixe de água doce, concentra de 2.500 a 3.000 espécies diferentes. Só no Rio Negro podem ser encontradas 450 espécies, enquanto que na Europa não se contam mais de 200. Então aqui a gente percebe, né, a importância desse bioma para o mundo todo. Enfim, depois eu vou deixar para fazer esses comentários quando a gente for falar dos problemas, né, de devastação dos biomas mundiais e brasileiros. Mas é muito triste, né, pensar assim nas queimadas que tiveram na Amazônia, né, no ano passado, agora esse ano no Pantanal. Aqui é a região do Cerrado, então um clima quente, semiúmido, verão chuvoso e inverno seco. A pluviosidade ela varia de 800 a 1.600 milímetros ao ano. Os solos são muito antigos, quimicamente pobres e profundos. Então a gente percebe aqui, né, a presença desses estratos vegetais. Alguns A árvore símbolo do cerrado é o ipê, né? O ipê amarelo, o ipê rosa, o ipê branco, o jacarandá e a presença de algumas palmeiras, que daí eu não vou saber o nome. A presença da ema, né, que é clássico, o tamanduá, tatu, né, também é dessa região. Enfim. As árvores do cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa e de folhas geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos que armazenam água e nutrientes. O que seriam esses órgãos subterrâneos? Os tubérculos, né? Como se fossem batatas. Então a gente percebe aqui os troncos tortos por conta da escassez da água. Então, uma vegetação adaptada a essa região. A presença das gramíneas, quando existentes, né, lembram uma estepe. Enfim. O cerrado ocupa atualmente cerca de 20% do território nacional. Pode ser dividido em cerradão, cerrado típico, campos de cerrado e campo. Então, o cerradão é uma formação florestal do bioma cerrado, com características escrelófilas, com grande ocorrência de órgãos vegetais rijos, principalmente folhas, né? Aquelas folhas que parecem enceradas, assim, que elas são durinhas. E xeromórficas, com características como folhas reduzidas, suculência, pilosidade densa ou com cutícula grossa, que permitem conservar água e, portanto, suportar condições de seca. A cortiça grossa e estruturas subterrâneas podem ser interpretadas como algumas das muitas adaptações dessa vegetação às queimadas periódicas. Então, uma região, né, que naturalmente tem esses processos de queimada, por conta do elevado calor que faz ao longo do dia, às vezes entra em combustão naturalmente, né? Os próprios raios solares às vezes levam a combustão da presença ali das gramíneas, né, que viram uma palha seca por cima do solo e acaba tendo essas queimadas naturais. Então acredita-se, né, que essas estruturas elas tenham sido um processo de adaptação dessa vegetação. Acredita-se que, como em muitas savanas do mundo, os ecossistemas de cerrado vêm coexistindo com o fogo desde tempos remotos, inicialmente como incêndios naturais causados por relâmpagos ou atividades vulcânicas e posteriormente causadas pelo homem.
que é muito comum, né, tanto na região do Cerrado quanto na região da Caatinga, eles fazem o chamado... Puxa, me fugiu a palavra. Quantas vezes vocês já escutaram falar isso? Me fugiu a palavra. Enfim, depois eu procuro para a gente falar durante o fórum. Coivara, lembrei. Então, situa-se, né, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo e Paraná. Então, pega uma partezinha, né, na região norte aqui do Paraná. Trata-se de um bioma do tipo savana, com vegetação arbórea esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. Entre a diversidade de invertebrados, os mais notáveis são os térmitas, os cupins e as formigas cortadeiras, que são as saúvas. Então, olha só, né, a gente encontra assim, os cupinzeiros bem grandes, né, e são bem evidentes na paisagem. O carcará, né, o gaviãozinho, as iguanas, né, também são muito comuns, o lobo-guará, coitado, que tá lá na nota de 200, né. Aqui a gente tem uma imagem da área central do Cerrado. Isso, né, seria a paisagem, as paisagens naturais, a cobertura vegetal natural do Cerrado. E hoje aqui a gente tem, né, essa imagem pulverizada por conta dos remanescentes de cerrado, né? Então a gente observa que a maior parte, o cerrado, ele é considerado um hotspot mundial. A gente vai falar um pouquinho disso futuramente, mas já adianto para vocês. E por que, né, a gente tem tão poucos remanescentes? Por conta justamente das atividades agropecuárias desenvolvidas na região, principalmente a produção de gado, né, e a produção de soja. A caatinga, que é considerado como o único bioma exclusivamente brasileiro, está localizado na faixa subequatorial entre a floresta amazônica e a floresta atlântica, compreendendo quase 10% da área total do território brasileiro. Abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Possui um clima semiárido, com temperaturas médias anuais entre 27 graus e 29 e índices pluviométricos irregulares, variando de 250 a 1.000 milímetros por ano, concentrando-se durante 3 a 5 meses. Na estação seca, a temperatura do solo, que é raso, pedregoso e alcalino, pode chegar a 60 graus. Então, são condições muito específicas, né, de temperatura, características físicas muito específicas. Então, a baixa pluviosidade, né, a irregularidade dessa pluviosidade, o pouco tempo de chuva, essa questão do calor no solo, né, são fatores em que determinam a característica da vegetação. Então, a gente vai ter uma vegetação que tem, né, aqui no período de estiagem. Então, essa característica de seca, né, a presença das cactáceas, que são muito comuns na região. E aqui num período de chuva, né, eu tive a oportunidade de visitar a Caatinga em dois momentos, né, em ambos os momentos, e é impressionante, assim, quando a gente vai na Caatinga e tá tudo seco, né, e principalmente nas comunidades mais para dentro do sertão, que são comunidades que visivelmente são muito pobres, né? Tudo é muito restrito, a alimentação é restrita, eles produzem as roças deles de milho, aipim, né? E durante um tempo tem-se então esses alimentos frescos para se alimentar. Mas durante o auge da estiagem, que daí já acabou, né, os alimentos secos, então sobra apenas a farinha desses alimentos, que é o que eles acabam usando, né, como
se alimentando aí, acorda, o café da manhã é farinha, o almoço é farinha, o jantar é farinha, então aquela farinha seca, né? Quando muito tem uma água para misturar. E também estive na Caatinga nesse momento, né? No momento dela toda verde, e aí parece que tudo é abundante, né? Ela fica florida, os... Esqueci o nome do cacto. Enfim, eles ficam mandacaru, né? O mandacaru fica todo florido. Nossa, é impressionante, assim, a beleza nesses períodos de chuva, né? Pena que duram, às vezes, 3, quando muito, 5 meses. E aí é o período de abundância, né? Que as roças de milho, de mandioca, elas ficam, né? Todas vistosas, bonitas. Tem bastante alimento, né? Para as pessoas comerem, etc. E aí a presença do gado também é bem marcante, né? Na Caatinga, que aí eles se alimentam bastante, né? Tanto do bode quanto do boi, né? Eles fazem aquelas carnes, a chamada carne de sol, né? Carne seca. Que é diferente da nossa, tá, gente? É a primeira vez que eu fui pro Nordeste, fui comer a chamada carne de sol, achando que era tipo o nosso charque daqui. Nada a ver, gente. É um bife seco salgado só, mas é um bife, assim, não é aquela carne que desfia igual a nossa, né? É uma carne dura, é bem diferente, mas tem um sabor ímpar, assim, é exclusivo, é único. A vegetação da caatinga é extremamente diversificada, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas às condições do ambiente, o solo e o clima. As espécies arbóreas e arbustivas apresentam folhas pequenas, que são caducifólias, né? Elas caem durante o período da seca, ou modificada em espinhos, outras com raízes superficiais para absorver o máximo de águas pluviais. Por quê? Né? Nos períodos de chuva, o solo está tão seco que a água ela não consegue penetrar, ela fica na superfície do solo. Então as raízes elas são rasas também, né? Radiculares e se expandem por cima, muito raso no solo. Algumas das espécies nativas da caatinga são a barriguda, amburana, aroeira, baraúna, maniçoba, macambira e o juazeiro. Os rios eles são intermitentes, correm apenas durante o período de chuvas, tendo seus cursos interrompidos durante a estação seca. O escoamento superficial é intenso, pois os solos são rasos e situados acima dos lajedos cristalinos. Essa questão dos rios intermitentes, né? A gente vai ter um único rio que ele é perene, que vai ser o São Francisco. E aí, por conta disso, todas essas obras, né, de engenharia de desvio do curso para levar água para o interior do sertão nordestino. O que existem os prós e contras, né? Eu acho que quando a gente estudou sobre hidrografia, eu cheguei a comentar alguma coisa. Durante o fórum eu volto a falar desse assunto, senão a gente se estende demais. Após as chuvas, as plantas florescem e os animais se reproduzem, deixando descendentes que já possuem adaptações para suportar o longo período de seca seguinte. Mesmo durante a seca, a vida animal também é rica e diversificada. Espalhados pela caatinga existem regiões úmidas e de solo fértil, chamadas de brejos. Bom, eu vou deixar alguns biomas para a gente comentar durante o fórum. Vou só concluir esses que ainda são, né, fazem parte ali da região nordestina. E aí eu deixo os outros para a gente comentar durante o fórum, senão o vídeo fica muito extenso. Aqui nós temos as florestas de cocais, muito comum no litoral, principalmente na região litorânea, né, do Nordeste. Então está localizada em certas áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Que aí é a presença dessas, tipo palmeiras, né, que são coqueiros, que são utilizados para a produção de óleos, né, de tipo umas manteigas assim de babaçu. Então a planta típica dessa região é o babaçu, das matas dos cocais, que tem esse frutinho aqui, ó.
A floresta ela é economicamente importante, né? Das sementes extrai-se o óleo. As folhas são utilizadas para a cobertura de casas e para a fabricação de utensílios domésticos. Como? Os caras eles trançam essa palha e eles produzem esteira para pôr no chão, que eles dormem, né? Muito comum dormir nessas esteiras de palha no chão. Rede, tela para pôr na janela, enfim, o pessoal é muito criativo. E até assim, alguns utensílios, mais recentemente, né? É muito comum até a gente ver a presença desse trançado de palhas aqui na nossa região, né? Porque principalmente esse pessoal assim que é meio hippie, né? A gente já não pode mais dizer que são hippies, porque os hippies são da década de 70 e tinha pautas bem específicas, né? Estilo de vida bem específico. Mas esse pessoal que vem de artesanato, né, que viaja no litoral todo, etc., eles vão para essa região, dominam a técnica e eles viajam todo o litoral brasileiro desenvolvendo essas técnicas, né? Então é muito comum, já no período de verão, a gente encontra, às vezes aqui no nosso litoral, né, esses artesãos que produzem brincos, artefatos de enfim, né, enfeite para pôr dentro de casa, etc. Bijuterias, né, alguns anéis, brinco, às vezes a gente vê, que são utilizadas essas palhas. Então aqui a região do Pantanal a gente deixa já para o fórum e nós continuamos daqui a pouquinho. Até lá!